O que o empresário precisa saber? A pergunta é o título e o fio condutor do livro mais recente do advogado Tiago Jabbour Carneiro. Ele revela detalhes da obra e elege os escritores preferidos. Antes, a conversa com a escritora Goli Guerreiro. Ela fala sobre diásporas, tema que estuda há 25 anos e apresenta o primeiro romance. Pós-doutora em Letras e em Antropologia, Goli tem 6 livros publicados. O mais recente é Alzira Está Morta, ficção histórica no mundo negro do Atlântico. Tudo bom, Goli? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Bem-vinda, Iluminuras. Agradeço muito, estava doida para conversar com você. Que bom, estamos aqui. Vamos lá. Começando então, você é baiana de Salvador e eu queria começar justamente por isso, por esse ponto. O que a cidade representa na sua formação? O que te marcou na cidade e o que ainda te marca? Tudo. Salvador é tudo na minha formação. Essa matriz que é Salvador no Brasil, que vem de matrizes africanas, é o que eu faço, é o que eu estudo, é o que eu escrevo, é o que eu penso, é o que eu sinto. Certo? Salvador é uma cidade cosmopolita em relação ao mundo negro. Recebeu gente de várias etnias africanas, vários povos, e a gente guarda essa particularidade, né? Especificamente sobre literatura, a cidade teve também algum peso ou isso já foi tarefa da sua mãe, que eu sei? Sim, a coisa minhas primeiras memórias em relação à literatura vem com a visita dos livreiros, que iam de casa em casa, uma prática antiga, né? Minha mãe já era uma senhora, uma professora, e ela tinha uma biblioteca muito grande, havia essa biblioteca em casa. E então, esse momento, eu me lembro de acompanhar, assim, bem quietinha, ela escolhendo os livros, as enciclopédias, as coleções, e depois levar os livros para a biblioteca, para montá-la. E a biblioteca era um cenário, né? Ali era um espaço de imaginação, de simulação, tinha a máquina de datilografar, o telefone. Então, aqueles objetos, aquele tempo passado lá, tudo foi importantíssimo para esse momento que é novo para mim, né? Ser escritora. Eu venho da escrita antropológica, né? Meus 6 livros anteriores são reflexões antropológicas e finalmente chegar na ficção, no romance. Mas foi nesse ponto aí na biblioteca da sua mãe que você se encantou pelos livros? Você se lembra disso? Os livros eram o tempo todo presentes. Eu amava a mitologia grega, os clássicos da literatura brasileira e estrangeira. E tinha esse componente do cenário, né? Do simular, suspeitar. Mas eu queria ser administradora de empresas, certo? Eu achava que aquele era um caminho bacana, máquina de datilografar e tal. Mas em casa não tinha muita escolha. Tinha que estudar, tinha que ler. Minha mãe sabia costurar, eu amava a máquina de costura, mas não podia, porque não podia aprender a cozinhar. Era uma coisa bem espartana, era a educação, que era o caminho que ia tirar a gente daquela situação de pouca grana, e era o único caminho possível, né? Você falou aí que você tem hoje 6 livros publicados, a gente vai falar sobre alguns deles aqui. E eu vou começar por esse aqui, Terceira Diáspora, Culturas Negras no Mundo Atlântico. Antes de falar especificamente, eu queria que você explicasse para a gente essa questão da diáspora, primeira, segunda e terceira diásporas. Vamos começar por aí, Goli. Então, a diáspora é o deslocamento de povos pelo mundo. Nesse caso, especificamente, a diáspora negra, a gente está falando da diáspora africana, né? Então, tem a ver com a saída de milhões de pessoas do continente africano para construir o Ocidente, né? Nas Américas, na Europa e tal. Então, a gente tem esse espaço geográfico que é o mundo atlântico, né? Que faz com que haja uma particularidade cultural nele, que é exatamente a presença de populações negras, de densas populações negras, que levaram seus modos, suas visões de mundo, suas religiões, para habitar nas Américas, na Europa. E isso tem momentos diferenciados. A primeira diáspora, que é o próprio tráfico, né, a captura, o sequestro, e a transposição forçada dos africanos para a América. E a segunda diáspora, que é quando acaba o tráfico de africanos,
o deslocamento voluntário, né? Caribenhos se mudando para a Inglaterra, nigerianos se mudando para os Estados Unidos, angolanos se mudando para o Brasil. Então, é uma reconfiguração dessa paisagem cultural. As cidades atlânticas se modificam, se tornam muito mais cosmopolitas, e isso dura todo o século XX, e isso continua, nada para. E a terceira diáspora é esse momento da troca de informação virtual, esse momento inédito que vem com a internet. Quando a internet se expande, então a gente não precisa mais se deslocar fisicamente. Curioso que você começou pela terceira, né? Exatamente. A terceira que surgiu quando eu estive no Benin, essa ideia de terceira diáspora, nomeada dessa maneira. Quando eu estive no Benin, vi uma pecinha, arte popular africana, você encontra peças de madeira, cenas do cotidiano, que você encontra em todos os países da África, praticamente. E eu vi uma cena que é um carinha, uma pessoa no computador, certo? Eu falei, é disso que eu estou falando. E isso é a atualização, né, dos processos. Então, você encontra várias cenas, mulheres pilando cereal, carregando coisas, ou salas de aula, e a pessoa no computador. Então, isso foi o start. Isso é antropologia estética. É quando você se deixa impactar por uma informação, né, e aquilo te leva a ter ideias e você apresenta essas ideias. Essa leitura, né, essa escrita aqui continua nesse outro livro. Então, Terceira diáspora, o Porto da Bahia. O Porto da Bahia. Esse é Culturas Negras no Mundo Atlântico, são 21 cidades. E aí, esse outro é só sobre Salvador. É um mapeamento, é Salvador, década 1, século XXI. Mapeamento da produção cultural contemporânea, diversos campos, são 9 sessões o livro, que são guiadas pelos adinkras, que é uma escrita africana, assim como esse, o Terceira Diáspora, também traz uma escrita africana, Nizibidi, uma escrita da Nigéria, dos Ibos, e essa é uma escrita Akan, que uma das coisas que os livros trazem também são informações outras, muitas vezes apagadas da história. Existem 90 sistemas de escritas inventados em África. Mas os ocidentais, os europeus colonizadores, eles resolveram que não combinava África selvagem com a África letrada. Então, eles apagaram isso da história. Mas é uma mentira. E você retoma aqui. Que está aí, que está em todos os livros, realmente. É um dos temas do romance, do livro sobre a segunda diáspora. Mas, então, os livros são as capas dos livros são escritas africanas. Aí dentro tem informação sobre isso, tem posts sobre isso. E isso é um mapeamento do que acontece em Salvador, nesse momento, pós-internet, onde a cidade já traz toda a sua bagagem, sua história ligada ao continente africano, e ainda vai poder ser impactada pela produção contemporânea, via web. E o que está acontecendo, né? Essa mudança, esse movimento. Depois disso, você voltou para a segunda diáspora ou para a primeira diáspora? Para a primeira diáspora. Então, se tem uma terceira diáspora, tem uma primeira e uma segunda. Então, a primeira é o tráfico de africanos, esse movimento forçado. É este livro que está aqui comigo. E isso é um Terror e Aventura. Terror e Aventura. Tráfico de africanos e cotidiano na Bahia. Exatamente. A gente escolheu a cidade do Salvador. É um ensaio histórico-antropológico clássico que conta a experiência da escravidão na Bahia, principalmente em Salvador e seu recôncavo. A gente queria mostrar essa particularidade da escravidão numa cidade com 85% de uma população negra, uma grande parte liberta, certo? E outra parte fazendo a escravidão de ganho, que significa que você trabalha um período para o seu senhor, outro período para você mesmo, às vezes completamente para você mesmo. Dá uma parte ao senhor e fica com outra. Em algum tempo você compra a sua alforria. Mas o que isso tem de mais significativo é o fato de você ter liberdade de movimento na cidade. Os negros faziam todos os serviços. Alfaiates, ourives, costureiras, quituteiros. E isso permitia um encontro com o outro e a capacidade de tramar rebeliões, e são centenas de rebeliões negras na Bahia no período colonial. Então a gente quer, não é um livro que vai mostrar como o negro era coitadinho, não, como o negro era capaz de articular estratégias brilhantes para fugir de um sistema bruto, opressivo e sem
nenhuma base justa, né? Depois desse primeiro, você foi para a segunda diáspora. A gente falou da terceira, da primeira, e aí você terminou com a segunda diáspora, bem diferente. Cada um tem uma característica. Esse aqui é um romance. Exatamente. Eu tinha a terceira diáspora, um blog analógico, impresso, né? A primeira diáspora, um ensaio história antropológico clássico, e a segunda diáspora eu tinha que fazer em outra narrativa. O que é a segunda diáspora? Quando acaba o tráfico de africanos, em todo o mundo atlântico, isso praticamente século XX, né, da passagem do XIX para o XX. Então, a segunda diáspora é esse momento das migrações, que no século XX é muito, muito intensa, são muito intensas. Há uma reorganização mesmo da paisagem cultural das cidades. E aí eu falei, bom, vou me arriscar no romance. Originalmente ele foi submetido como pós-doutorado em letras, da UFBA. E eu falei, bem, se não ficar bom, eu engaveto e pronto. E tive essa chance de concluir, foram 2 anos e meio escrevendo esse romance, que tem a mesma lógica dos outros. É um deslocamento pelo mundo atlântico, só que dessa vez através da biografia de uma personagem inventada, que é a Alzira Rocha, que nasce em 1911 em Salvador e, por gosto da mãe, vai morar na Nigéria aos 19 anos. E lá ela se desloca por diversos lugares da África, como era muito comum entre mulheres vendedoras de tecidos, mercadoras. E depois fica vindo à Bahia, vai e volta à Bahia, e depois ela se desloca pela Inglaterra, pela Nigéria, pela Inglaterra, pelos Estados Unidos. E então essa história se passa em 4 países, né? No Brasil, nos Estados Unidos, na Nigéria e na Inglaterra. Né? Agora, a diáspora foi encerrada aqui ou você segue estudando? Olha, a diáspora é um campo infinito, né? Ela se atualiza a cada dia. Cada foto que se faz em Salvador hoje, por exemplo, você está alimentando o acervo imagético da diáspora negra. Né? E você joga isso na rede, enfim. Então é um assunto que não tem finitude, né? E é muito apaixonante, justamente porque ele se passa em diversas dimensões da realidade, em diversos campos de criação. Então, a Alzira Está Morta, por exemplo, passeia pelo campo da fotografia africana, da tecelagem e das escritas africanas. São temas ainda pouco discutidos no Brasil, pouco conhecidos no Brasil. Né? Então, eu acho que é muito difícil sair desse universo. É o seu universo. Meu nome é desse universo. Né? Gole é o nome de uma máscara africana. E eu descobri isso quando eu já era grande. Né? Então, foi a primeira palavra que eu falei. Era meu apelido e se tornou meu nome porque eu descobri que é uma máscara do povo Baule, na Costa do Marfim. Então, isso foi também uma coisa que me levou a esse mergulho no mundo atlântico negro, né? Ser soteropolitana, ter um nome africano, que foi o nome que eu pronunciei, né? Então, tudo isso é muito significativo, eu acho que é um caminho. Eu já estou com 52 anos também, né? Não tenho mais tanto tempo assim para escrever. Olha, o papo é muito bom, a conversa é muito boa, o assunto, né, é muito bom, mas o tempo se encerrou. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigada, é uma pena, com vontade de conversar muito mais. Tomara que tenha bastidor, a gente tem um tempo aí no bastidor, né? Vai ter. Ok, obrigada, gente. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo, a conversa continua. A gente fala mais sobre literatura, dessa vez com o advogado Tiago Jabbour Carneiro. É um minutinho só, não sai daí. O Iluminuras já está de volta para conversar neste segundo bloco com o advogado Tiago Jabbour Carneiro. Obrigado pela presença, Tiago. Eu que agradeço o convite, viu, Paulo? É um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com o telespectador. É um prazer. Que bom. Bom, no primeiro bloco a gente recebeu uma baiana de Salvador, neste segundo um paulistano. Eu faço a mesma pergunta. Como é que a cidade de São Paulo te influenciou? Como marcou? O que você gosta de fazer?
A cidade de São Paulo é uma cidade muito rica culturalmente. Então, nós estamos cercados ali de museus, centros culturais, centros de exposição. Então, inevitavelmente, você tem acesso a esses centros e acaba te enriquecendo também, não só na vida pessoal, como profissional também. Falando sobre livros especificamente, Tiago, como é que foi essa formação sua? Como é que foi o começo? Quando você se interessou por eles? Você tem 2 publicados, a gente fala sobre eles daqui a pouco, mas como é que começou essa sua história com a leitura? A minha história com a leitura começou com a minha avó, na verdade, quando eu tinha 10 anos. Me recordo muito bem que ela me deu uma Bíblia ilustrada. A Bíblia é um livro naturalmente complexo de se entender. E ela me deu essa Bíblia ilustrada, eu comecei a ler, comecei a ver as figuras e comecei a me interessar. E foi a partir daí que eu comecei a pegar o gosto pela leitura. Hoje, o que você gosta? Que autores? O que você lê? Olha, eu não tenho uma preferência por autores, eu gosto da diversidade. Então, assim, eu gosto de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, José de Alencar, Senhora, eu gosto bastante. Eu gosto também de Gil Vicente, gosto de Ariano Suassuna, enfim, eu gosto da diversidade. Não tenho uma preferência por um autor ou por outro autor. Mas quem influenciou bastante, inclusive no desenvolvimento dos meus livros, foi o Mário Vargas Llosa, que tem uma literatura bastante concisa e objetiva, e foi quem me influenciou, de fato, aí nos meus trabalhos também. E você toma um pouquinho dele, da linguagem dele, do estilo dele? Você consegue absorver isso? Sim, sem dúvida nenhuma. Inclusive, uma das obras que marcou muito dele foi a obra Uma Carta para um Jovem Romancista, onde ele explica para o escritor ávido por se tornar profissional, por se tornar escritor, como escrever um livro. E há 3 elementos que ele coloca ali. O primeiro elemento seria a leitura sistemática, o segundo seria o esforço e o terceiro elemento seria a vontade por escrever ali, a dinâmica, enfim, a vontade para fazer uma obra e colocar aqueles elementos de forma concisa. É isso que vai formar um escritor com seu estilo próprio. E isso ele deixa bem à vontade o escritor nessa obra. É uma obra que me marcou muito e eu utilizo como base, de fato. E como é que foi o seu salto para continuar sendo leitor, mas para ser também escritor? Na realidade não houve um salto. Hoje eu continuo lendo e continuo escrevendo. Felizmente estou escrevendo mais do que lendo. Esse salto ele decorre até da minha profissão, porque eu escrevo diariamente, eu presto pareceres, consultoria a clientes, na grande maioria deles empresários. E aí eu pensei um dia, por que não escrever um livro para o empresário? Então, decorre da própria profissão mesmo esse salto. Um dos seus livros, Tiago, mais recente, é voltado especificamente para o empresário, como você citou. Mas eu vou começar pelo primeiro. Sim. Seu primeiro publicado, que é fruto da sua tese de doutorado, não é isso? Exatamente. Está aqui comigo, Licença de Marca, Aspectos Jurídicos e Econômicos de um Contrato que movimenta bilhões de dólares anualmente. O que você defendeu aqui? Nesse livro foi defendida a licença de marca. É um negócio jurídico que, infelizmente, poucos empresários têm conhecimento a fundo de como ele funciona. A defesa foi no sentido de como formar um contrato que não está previsto na legislação brasileira. Então, eu vou partindo dos pressupostos jurídicos para chegar à conclusão da formação do contrato. Mas antes de falar da formação do contrato, eu apresento um pouco ao leitor como se dá o licenciamento no Brasil e no mundo, que é um negócio que, como eu coloco no título do livro, movimenta bilhões de dólares anualmente. E, infelizmente, os empresários não têm esse conhecimento. E eu procuro expandi-lo através dessa tese de doutorado. A sua carreira foi calcada no direito empresarial, não é isso? Exatamente. E eu estou aqui com o segundo livro, mais recente, lançado este ano, O que o empresário precisa saber? Consulta para conduzir a empresa com segurança. O que você trata nesse? Esse livro ele é fruto da conjugação de uma experiência acadêmica, técnica e prática na minha vida. O que eu fiz nesse livro foi tentar condensar de forma didática e simples tudo aquilo que o empresário precisa saber, tudo aquilo que ele precisa utilizar no seu dia a dia. Naturalmente que não é um livro de leitura corrente, é um livro de consulta, como ele próprio já diz. Então, por exemplo, se o empresário tiver uma reunião para tratar de uma fusão ou da venda da sua empresa, ele não precisa ser especialista nesse assunto, ele irá na reunião com o seu advogado. Mas é interessante que ele conheça esse assunto. É interessante que ele chegue nessa reunião com conhecimento de causa, para saber o que vai ser tratado lá. Tá? Novamente, eu coloco, esse livro não tem o desígnio de suprimir a assessoria jurídica da empresa ou do empresário, não é esse o objetivo, mas é prestar uma consultoria ao empresário, de modo que ele tenha conhecimento dos acontecimentos do dia a dia do trabalho dele.
Agora, o que te levou a escrever um livro como esse, Tiago? O que você sentiu falta? Eu senti falta, exatamente a falta que ele faz no mercado. Nós vemos muito no mercado, principalmente no mercado jurídico, livros de direito empresarial jurídicos, com jargões jurídicos, linguajários jurídicos, fazendo referências extensivamente a artigos, decretos, instruções normativas, etc. Não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é tentar passar ao empresário, com breves palavras, com linguagem simples e recheada de exemplos, aquilo que ele precisa saber para o dia a dia. Eu costumo, Paulo, fazer uma comparação com uma consulta médica. Quando vamos a uma consulta médica, a gente não tem interesse em saber o princípio ativo dos remédios, qual que é a formação, quais foram os elementos químicos utilizados para a formação daquele remédio, etc. A gente quer saber o que precisa fazer para curar ou para prevenir. Essa é a ideia do livro, é prestar para o empresário uma consultoria de modo que ele possa prevenir algum problema que ele possa vir a ter. Eu sei que foi uma longa pesquisa, você fez uma longa pesquisa para que pudesse chegar nesse livro. O que você estudou? O que você pegou da sua experiência, de casos, de exemplos? Fiquei 12 anos na faculdade, então eu pude acumular aí relativamente uma boa bagagem acadêmica, também de trabalho técnico e de prática. Na prática eu emito bastante parecer, emito muitas consultorias jurídicas, então eu fui utilizando um pouco das consultorias, dos pareceres jurídicos, com aquele conhecimento técnico e acadêmico que eu tinha, conjuguei-os e publiquei o livro, formulei o livro e acabei publicando. E aí, logo na primeira epígrafe do livro, eu cito uma frase célebre de Albert Einstein, onde ele diz que uma pessoa inteligente resolve um problema, um sábio o previne. E exatamente essa é a ideia do livro, tentar fazer com que o empresário previna os problemas que ele possa vir a ter no futuro. Você já passou por algum desses casos, você acompanha esses casos há muito tempo, como você colocou aqui para a gente. Cita exemplos para a gente do que aconteceu e que não deveria ter acontecido. Sim. Um exemplo muito comum, inclusive nesse ramo empresarial, é a criação de empresas, de sociedades. Então as pessoas não têm ideia, às vezes, o que é uma empresa, o que é uma sociedade. Então acaba convidando um amigo ou um conhecido, vamos abrir uma empresa, tal, sem ter conhecimento quais serão os direitos e os deveres de cada um dos sócios, de cada um dos empresários. E o que acontece no final é que a empresa acaba se desfacelando e a amizade que existia entre as pessoas também acaba sendo quebrada. Por quê? Porque as pessoas acham que abrir uma empresa é assim, eu vou abrir uma empresa, vai dar tudo certo, eu não preciso ter conhecimento dos meus direitos e deveres. Essa não é uma ideia. Inclusive, um dos exemplos do livro eu coloco ali. Às vezes é mais difícil ter um sócio do que viver um matrimônio. Porque com o sócio, às vezes, você fica mais tempo do que com a cônjuge. É exatamente essa a ideia. Tentar passar ao empresário aquilo que ele vai vivenciar no dia a dia dele. E isso, essa história que você conta aqui pra gente, que traz aqui pra gente, é mais comum do que a gente imagina, de uma briga, de um rompimento ali da relação profissional? Isso é comum? É muito comum, assim, é muito recorrente a gente ver, principalmente amigos, se unindo para formar uma empresa sem ter conhecimento dos direitos e deveres que cada um tem, e acaba que a empresa não prospera, a amizade acaba também acabando e a vida pessoal de cada um deles acaba sendo comprometida. De fato, é muito comum. É engraçado quando vai cliente no escritório pretendendo abrir empresas, eu faço questão de colocar os prós e contras exatamente para que eles reflitam um pouco antes de constituir uma empresa, antes de formar uma sociedade. Porque refletindo um pouco pode ser que eles nem abram essa empresa, até para não comprometer a amizade que existe entre eles, porque é um negócio muito sério. Eu sei que você fala bastante também em sucesso e em fracasso. O que leva ao sucesso e ao fracasso? Que pontos são essenciais? Sim. O Warren Buffett ele coloca o seguinte, que é um dos maiores empresários que existem hoje na era moderna. Ele coloca que é preciso 20 anos para construir uma reputação e 5 minutos para destruí-la. Então, assim, há inúmeras vertentes que levam uma empresa ao sucesso ou ao fracasso. Naturalmente que não é só apenas conhecimento jurídico, prevenção, que vai levar a empresa ao sucesso. Há vertentes de cunho econômico, de cunho social e de cunho jurídico. São as 3 vertentes que eu coloco ali. Então, o que eu trato no livro é a questão jurídica. É um dos elementos que o empresário tem que se valer, tem que ter conhecimento antes de entrar em determinados negócios, tem que conhecer bem aquele negócio que ele vai encetar para que ele possa evitar o fracasso.
Agora, eu queria que você contasse aqui para a gente, revelasse aqui para a gente algumas histórias curiosas, alguns bastidores aqui, que a pessoa não vai encontrar no livro. O que te levou a escrever? Você tem algum caso curioso, alguma coisa que tenha te marcado? Sim, eu tenho um caso muito curioso de um empresário que ele pretendia vender a empresa dele. Ele foi aconselhado a vender a empresa dele, não obteve nenhuma consultoria prévia para fazer aquela venda e no final das contas, infelizmente, ele acabou vendendo-a para um estelionatário e acabou tendo um prejuízo milionário com isso. Então foi um caso que me chamou muita atenção, que depois, para reverter esse caso na justiça, levou aí quase 5 anos e ainda assim o prejuízo persistiu e tudo aconteceu porque o empresário achou que só porque ele era poderoso e poderia fazer aquele negócio sem nenhuma consultoria, ele ia se dar bem, mas não foi o que aconteceu. Então assim, a ideia desse livro, inclusive esse caso acabou influenciando muito nesse livro, foi tentar prestar um conhecimento, fornecer subsídios para que os empresários possam entender aquilo que eles vão fazer. E isso não suprime a assessoria jurídica, novamente eu repito, é realmente dar esse conhecimento para entender os fatos que o circundam. Nesse caso, especificamente, a prevenção é essencial, eu imagino. Sem dúvida nenhuma, a prevenção é essencial. Né? E aí eu também vou citar um outro administrador que chama Peter Ferdinand Drucker, e ele diz o seguinte, que o planejamento consiste nas implicações futuras das decisões presentes. E para tomar as decisões presentes, você tem que ter conhecimento de causa e estar bem prevenido mesmo. Agora, é um livro de fácil leitura para o empresário? Sem dúvida. É um livro de consulta? Sem dúvida nenhuma. O livro é de consulta, né? Não é um livro de leitura corrida. Então, como eu disse anteriormente, se o empresário ele tiver dúvida sobre algum tema que ele vai tratar numa reunião no dia seguinte ou daqui a 2 dias, ele consulta aquele tema no livro. O livro não cita artigos, não cita leis, não cita instruções normativas, é só para dar um conhecimento com alguns exemplos que ele pode se familiarizar ou não, mas que ele pode ter um acesso mais fácil e pode fazer com que ele conheça e entre numa reunião já sabendo do que vai ser tratado. Você fala do tema com muita propriedade, muita paixão. Sim, né? sim. O resultado de um livro desse, como de um livro, por exemplo, é resultado de muita leitura. Isso ajudou na sua formação profissional? A literatura te levou ao direito, Thiago? Sem dúvida nenhuma. Eu me recordo, na época da escola, eu gostava muito das aulas de história, de literatura, de geografia, de história principalmente. E, inclusive, um dos autores que me influenciaram bastante é Eric Hobsbawm, que escreveu Era dos Extremos, dessa parte histórica, que como ninguém ele descreve como foram os séculos, principalmente o século XX, os acontecimentos principais desse século. E, sem sombra de dúvida, a literatura me influenciou bastante aí para escrever o livro e espero poder ter a oportunidade de escrever outros também. Ok, Thiago, é isso. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Paulo. Fiquei exatamente muito satisfeito de ter podido participar aqui e é um prazer. Aceito novos convites e estarei aqui. Muito obrigado. Ok. Bom, e muito obrigado a você que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.